Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, eu venho até vocês para falar um pouco sobre esse tema que aí está proposto. Vocês sabem que não é um tema novo para mim. Eu já venho tratando dele aqui no nosso canal há algum tempo. E hoje eu quero tratar mais de perto com vocês, porque o que eu estou vendo uns fenômenos que estão acontecendo que está me deixando bastante preocupado concernente a tudo que a gente vai vendo com o andamento da Igreja do Senhor. Irmãos, outra vez eu quero aqui dizer a você que nós temos muita autoridade para falar sobre os assuntos que eu vou tratar. Muitas pessoas que estão deixando a Congregação Cristã do Brasil, outras que ainda estão na CCB, eu as mantenho em um grupo de WhatsApp, e essas pessoas estão lá comigo nesse grupo onde eu aconselho as pessoas, tá? Aconselho sobre tudo, como os irmãos sabem, eu trabalho na área de aconselhamento familiar, e lá nós tratamos sobre tudo com as pessoas, desde aconselhamento de família, filhos, doenças emocionais e tantas outras coisas lá que a gente trata disso. E Deus tem abençoado a mim e a minha família para trabalharmos nesta área com os nossos irmãos que estão saindo, ou que ainda estão na Igreja Congregação Cristã do Brasil. Então eu tenho um lugar de fala aqui quando eu vá me dirigir a vocês. Por isso que as minhas capas é sempre assim, deixei a CCB, alguma coisa, quando eu vou falar especificamente para esse público. E é com vocês, irmãos, que estão saindo, ou aqueles que estão pretendendo sair, que eu quero falar neste vídeo. Então eu já peço a você que compartilhe aí esse vídeo com mais algumas pessoas, vai aí compartilhando ele e vai chamando outras pessoas para verem ele junto conosco aqui, porque eu talvez vá falar algumas coisas que você se sentirá ofendido. E eu prefiro, irmão, te ofender com a verdade do que te massagear com a mentira. Eu não irei fazer isso, tá? Eu sou um pastor há muitos anos e trabalho com apologética nesse canal aqui. Só é você voltar no histórico nosso de canal. Vai aí nos nossos vídeos mais antigos, que você vai ver que o que eu falo hoje eu não falo agora. Eu já estou falando faz muito tempo sobre a mesma coisa. Estou aqui na internet já tem algum tempo falando sobre isso, tá? E tenho posicionamentos muito pesados sobre muita coisa. Tenho posicionamento sobre igreja evangélica. Tem vídeo meu aí falando sobre maçonaria dentro do próprio presbiterianismo, das igrejas batistas. Não tenho dúvida de falar disso aqui. Eu não tenho lá aqui nenhum compromisso com nenhuma denominação em furtar-me da verdade, tá? Então não tenho esse tempo ruim comigo aqui, não. Então, aqui, irmãos, nesse canal, o pau que bate em Chico, ele bate no Francisco. Tá? Graças a Deus eu sou assim. Se você vai continuar me seguindo aqui no canal, ou no nosso grupo de WhatsApp, aí, irmãos, é um problema não meu, mas totalmente seu, tá? Mas o que eu vou falar, tá bom? E aí tem muita gente que diz, ele faz isso para vender livro. Ok, tudo bem, então vamos fazer desse vídeo aqui mais um, né? Manifesto de Jesus Cristo. Depois do que eu falar aqui, você vai precisar muito das Escrituras Sagradas, então você vai precisar muito de um livro como esse aqui, sobre Mateus capítulo 5, que é a nossa vida cristã, como o cristão deve se conduzir diante de Deus, da sociedade, diante do mundo, tá? E também, esse aqui vocês vão precisar de mais, que é O Radicalismo do Verdadeiro Evangelho, tá? Esse livro aqui. Dito isso, pessoal, dito isso tudo aqui, vamos começar com um tema que está proposto aí.
Deixei a CCB e estou preso em um sistema. Estou preso a Armínio e a Calvino. E isto não é uma pergunta, isso é uma afirmativa que eu fiz. O vídeo não está errado, não. Não é uma pergunta, não. Isso é uma constatação. Está constatado isso. Você tem que se lembrar os motivos pelos quais vocês saíram da CCB. Qual foram os motivos? Ao menos os motivos que as pessoas vêm até a mim e dizem é esse. Por que você deixou a CCB, eu pergunto. E a resposta é sempre a mesma. Porque lá ninguém lê a Escritura. E a mensagem do culto é por revelação. Essas são as duas básicas que mais a gente ouve falar. Até aí, irmãos, tudo bem. Os motivos são legítimos, você está deixando por isso. Só que existia no campo da filosofia antiga uma coisa chamada lógica. Tá? Que quando você me fala uma coisa, eu vou buscar a lógica da sua fala. E geralmente quando você me fala alguma coisa desse porte, eu vou buscar a lógica da sua fala na nova vida em que você está vivendo fora dos portões da CCB, fora dos portões da igreja, da qual você saiu. E é aqui, irmãos, que eu não estou achando o feeling. É aqui que eu não estou achando a linha de medir. É aqui que eu não estou achando a coerência na fala de vocês, de muito de vocês. Vou colocar assim para ficar mais fácil. Mas de cada 100, 99%, eu não estou achando coerência no que vocês estão dizendo. E eu lhe explico. Uma pergunta básica. Você saiu da congregação cristã porque lá não lê a Bíblia. Ok, tudo bem. É de se pensar que hoje você lê a Bíblia muito mais do que quando estava lá dentro, correto? Agora pese sua vida e veja se isso é uma realidade para você. De novo, parece aquele vídeo antigo que eu fiz, mas vai chegar num lugar diferente esse. Perceba. Você está dizendo que lá era um sistema humano que fez aquele sistema e deu para você poder acreditar naquilo sem a Escritura. Porque lá eles te proíbem de ler a Bíblia. Hoje não tem ninguém te proibindo de ler a Bíblia, vamos assim colocar. E você está lendo? Você está lendo a Bíblia quantas horas por dia, então? Você percebe, irmãos, como vai se desmontando a falácia de vocês? Vocês percebem que se tem um CCBano, um pouquinho assim, mais aguçado em lógica aqui na internet, destruiria com a metade da falácia de vocês? O que nós estamos vendo, gente, é muita bandeira para pouca torcida. E uma coisa, tá? Pelo que eu vejo aqui, que eu participei de grupos e de algumas lives aí com algum pessoal, inclusive o pessoal que eu participei das lives, são gente que eu amo demais mesmo, de montão. Mas o que eu vi? O que eu vi é que existe muitos grupos formados com as mesmas pessoas. Existe assim 10 grupos de ex-CCBano e os mesmos estão nos 10 grupos. Então a gente não tem uma dimensão dos milhões que estão saindo. Essa coisa de estar saindo milhões é uma inverdade. Não é. Não é. Esqueçam isso. Porque os grupos de vocês me dizem ao contrário. Os grupos de vocês me dizem ao contrário. São as mesmas pessoas que estão nos mesmos grupos. Elas ficam trocando de coisinha aqui. Pega uma coisa ali, joga naquele grupo, pega do outro, joga no outro. Ficam as mesmas pessoas em grupos diferentes. Básico a coisa. Mas essas mesmas pessoas que ficam em grupos diferentes não leem a Escritura. Em sua maioria, não. Porque elas estão ocupadas demais em ensinar o que não aprendeu. Veja que loucura. Elas estão ocupadas demais em ensinar em grupos aquilo que nem elas mesmas sabem. Irmãos, que devaneio é esse? Que Alice no País da Maravilha é essa que vocês estão vivendo? Aí vem aquilo aqui. Vamos lá. Se eu não leio a Bíblia, mas acredito em um sistema ou calvinista ou arminiano, vamos colocar assim que eu não gosto muito. Eu sou reformado, tá? Eu sou um pastor de linha reformada. Então eu tenho também poder de fala nisso aqui. Perceba.
Se eu não li nada sobre Calvino nem sobre Armínio, por que é que eu estou defendendo um sistema calvinista ou arminiano? Se eu não sei nada sobre eles dois. Ah, pastor, então se eu não sei, eu não deveria defender? Claro que não. Deveria ficar quieto. Recolha-se. Calado. Aprenda os sistemas. Depois, se você quiser defender alguns, se sinta à vontade. Mas depois de quantos anos? Pelo menos uns 10 anos estudando isso. Pelo menos 10 anos estudando esse negócio. Aí depois você vem aqui e dá o seu palpite sobre alguma coisa. Porque o que nós temos hoje, gente, é uma coisa tão grotesca acontecendo, é que as pessoas estão dizendo, eu conheci o Evangelho, pastor. Glória a Jesus, conheci o Evangelho. O meu marido, a minha esposa está na CCB e não quer que eu fique no Evangelho. E aí, o que acontece? Eu vou largar dele, ele vai me largar e eu vou embora de casa por amor ao Evangelho. Mas qual é o Evangelho, irmão? Qual é o Evangelho, irmã? Você não leu nem a Bíblia, como é que você vai saber que isso é Evangelho? E aí vem uma paranoia na cabeça da pessoa que a igreja bíblica para ela ou é uma igreja reformada, ou não é nenhuma outra. Ele não sabe nem o que é uma igreja bíblica. A gente vai falar com as pessoas de vez em quando, eles dizem, olha, pastor, aqui na minha cidade não tem uma igreja bíblica. Eu vou perguntar, qual é uma igreja bíblica, irmão? Aí ele me diz, uma igreja reformada, aqui na minha cidade não tem. Mas está cheio de igrejas batistas boas lá. Está cheio de Assembleia de Deus lá, convencionada. Mas quem diz que essas igrejas não são bíblicas e as outras são? Se você não conhece nem a Escritura, você nem leu a Bíblia para consultar o que é uma igreja bíblica ou não. Como é que a gente faz isso aqui? Veja o devaneio aonde vocês estão vivendo. As pessoas estão deixando, gente, isso é muito sério. Famílias estão sendo destruídas. Famílias estão sendo rachadas no meio, pai deixando filhos para trás, irmãs deixando marido para trás, separando pai de filho, separando mulher de marido, simplesmente pelo quê? Me conta, pelo que você não leu e pelo que você não entendeu, mas entendeu pela cabeça do outro. Oh, gente, preste atenção. Por que não sentar? De onde a gente tirou essa ideia que isso é diferente do que você tinha lá na CCB? Isso não é diferente mesmo, não. Qual a diferença do CCBano para você hoje? Lá eles acreditam, pastor, nas coisas que não conhecem. E tu, criatura que saiu de lá, conhece o que tu está defendendo, por acaso? E você está pronto para deixar? Agora sim, se o seu marido é um CCBano, porque isso tem em todas as igrejas, tá? Que parece que só tem marido abusador na CCB. Não, isso tem todas elas gozam desse problema. E esse problema tem que ser trazido à tona aqui na internet para a gente tratar dele. Vai aqui nos meus vídeos antigos, que já tem vídeo aqui meu falando sobre marido abusivo. Vai lá, tem aqui para trás, muito antes. Acho que eu sou um dos pioneiros a estar falando disso aqui. Agora a questão é, tem isso na CCB? Tem na Assembleia? Tem na Presbiteriana? Tem na Batista? Tem. Infelizmente tem. Cabe a gente, como pastor, tratar e cuidar e denunciar. Mas a questão é, se tem uma irmã que apanha do marido, que o marido é uma ameaça física para ela deve deixar, não é por causa do evangelho, deve deixar por causa de preservação da sua vida. Não é sobre esse casamento que eu esteja falando. Eu estou falando sobre casamento, gente, que eu atendi, que tinha lá homens bons para a esposa, bons pais, que a esposa estava prestes a deixá-lo simplesmente porque disse que conheceu um evangelho. E aí a gente foi perguntar, a pergunta básica, irmã, então o que é o evangelho? A irmã pode me explicar? Ah, pastor, eu não sei bem, mas é algo assim, que a graça de Deus me encontrou. O que é graça, irmã? Sem aquela resposta da inteligência artificial, sabe? Que graça é favor imerecido. Como isso atingiu sua vida, irmão? Que tipo de amor isso produziu na senhora? Ah, pastor, eu não sei. Eu falei, isso, por isso a senhora vai largar o seu marido? Por uma coisa que a senhora nem sabe que produziu na senhora? Esse não é um caso isolado, gente. Isso são muitos casos assim. As pessoas estão dizendo que estão
recebendo um evangelho que elas não entenderam esse evangelho. Ora, se lá na CCB o evangelho é por revelação, o seu também deve ser por revelação, porque pela escritura é que não foi. Você lê esse livro, você entendeu isso aqui? Você está entendendo bem isso aqui? Você tem noção do que é ser cristão? Você tem noção do que é andar nas pegadas de Jesus Cristo? Você tem noção do que é ser como Jesus foi? Se você tem noção sobre isso, então parabéns, você é um cristão. Mas não, esse povo está se aglutinando num monte de grupo e tem gente aí que fica em 10 grupos, 5, 6, 10 ao mesmo tempo, falando sobre nada. É uma teologia da Crônica de Nárnia, é uma coisa de doido. O pessoal vai falando sem saber, vai naquele devaneio, vai devagando aqui e ali, e não sabe nada do que está falando. Porque nunca leram nada sobre isso. Por que você é calvinista? Se você nunca leu o que Calvino realmente ensinou. Por que você é arminiano se você nunca leu uma obra de Armínio? Por que você é arminiano se você nunca leu os expoentes sérios do arminianismo? Você entende que você está saindo de uma seita e caindo dentro de uma seita de você mesmo? Este devaneio teológico que muitos estão afirmando ser evangelho nada mais é do que uma glorificação da estupidez. E uma glorificação da estupidez em que sentido? Por que isso é tão estúpido? Porque você está defendendo um sistema pelo qual não conhece. Pense bem nisso. Você está simplesmente seguindo a cabeça de alguém que disse que é assim, mas nunca sentou com você ao vivo e a cores para te dizer o porquê as coisas são assim. Porque, irmãos, fazer vídeo em internet e assim por diante, isso não é lá uma coisa assim muito difícil de fazer. Difícil mesmo é a gente ensinar pessoalmente a pessoa ali, pegando na mão, trazendo ela até Jesus, levando Jesus até ela. Isso sim é a ideia de um pastor. Mas perceba, o que nós temos hoje em dia? Muitos estão afirmando que são calvinistas e arminianos sem nunca terem lido nada sobre o assunto, como a gente já falou. Nada mesmo. Nunca leu nada sobre coisa nenhuma e está afirmando aí que é calvinista, é arminiano, é isso, aquilo, outro. É aqui que está a dificuldade. Os irmãos estão saindo da CCB e estão entrando em uma ideia de querer debater sobre Armínio e Calvino. Está cheio de pessoas em lives debatendo estas ideias, quando na verdade nunca conheceram a cruz de Cristo. Não sabem o que é o evangelho genuíno, verdadeiro, misericórdia, nada disso. E estão debatendo Armínio e Calvino, que isso aqui vai engrossar a partir de agora, tá? Se você tem estômago, fica aí. E podem discordar de mim à vontade aí no comentário. Para mim, meu irmão, pode ir para a live de vocês, falarem o que quiserem. Olha só, entrou aqui, saiu ali, não estou nem aí. Estou na turma, sabe, da irmã Kelly Key, estou nem aí. Nunca leram uma obra dos caras, nem tampouco a Bíblia, e já querem dizer que são sábios. Os caras não leram a Bíblia, as pessoas estão saindo de lá sem ler a Escritura, sem ler a Bíblia, nunca sentaram para aprender, nunca sentaram para nada disso, e estão por aí, sendo mestres e mestras. Do quê? Do quê? Outros defensores do calvinismo com um afinco que dá até medo. Defender o quê, Diogo? E desde quando o sistema de mais de 500 anos precisa de defensor? Eu queria, irmão, que nós tivéssemos a força e o afinco para pregar o evangelho como nós falamos de Calvino e Armínio na internet. Eu queria muito isso. Desafio a você, nossos vídeos aqui, tem mais de 500 vídeos nesse canal. Se nós tivermos 5 vídeos aqui falando sobre esse assunto, é muito. Se nós tivermos 5 vídeos aqui falando sobre Armínio e Calvino, vai ser muito, no meio de 500 e tantos.
Ter isso aqui atrás de mim, ó, não me faz um sábio, não. Ter essa montoeira de livro aqui atrás de mim, de fato, não me faz um crente. Eu posso ter isso tudo aqui, servir de combustível para queimar comigo no inferno, irmãos. Eu posso ter escrito, como já escrevi, 97 livros. E esses 97 livros se virem para minha condenação no dia do juízo final. Pode acontecer isso comigo. Então, ser um escritor, ser um palestrante, ser um bom orador, colocar bem as palavras, isso não quer dizer absolutamente nada. Satanás é um bom orador e olha o que deu. Então percebe bem aqui uma coisa. Vamos lá para a gente ir chegando mais para o final disso aqui. São meninos na fé. Existem grupos de apoio que foram feitos até com boa intenção. Mas como as pessoas vão conseguir aconselhar outras pessoas, sendo que elas não sabem nem para elas mesmas? Como que isso vai acontecer, gente? Me desculpe expor isso aqui, mas é a realidade. Alguém tem que vir aqui dizer que se for esses os motivos pelos quais você vai sair da congregação cristã, pelo amor de Deus, fica lá. Destrói sua família por causa disso, não. Tá uma bagunça isso aqui. Tá uma bagunça. Já que está em um erro, para que sair de um erro que você conhece para sair para um erro que você não conhece? Meninos na fé, ensinando, falando em nome de sistemas. É complicado. Me mandaram aí, não sei de onde veio aquilo, que pessoa dizendo, não, eu quero destruir a CCB. Irmãos, eu quero que a CCB tenha um avivamento e volte à Escritura. Quero destruir a congregação. Para que isso? Já falei nesse canal. Quem dera eles ouvissem a voz de Deus e voltassem à Escritura e dissessem, gente, vamos pregar a Bíblia. Não estou dizendo que a CCB tem que ser sensacionista, nada disso não. Eles podem continuar acreditando nos dons, mas que preguem a Escritura. Que preguem a suficiência de Cristo. Ninguém está dizendo isso aqui. Mas veja, pastor, e a CCB para se salvar, a CCB para ter uma reforma tem que virar calvinista? Mas lógico que não, irmão. Eu sou maduro para isso. Não sou nenhum bobo, nenhum imbecil, não. Tenho minhas posições firmes sobre calvinismo. Firmíssima. Inclusive, sou sim considerado um radical, um extremista, alguma coisa desse tipo. Não tenho nenhum perigo com isso, mas sou firme no que eu penso. Mas tem a coerência também, do outro lado. Para se defender uma coisa, você tem que conhecer bem aquela coisa pelo qual você está defendendo. E eu aconselho você a conhecer o Evangelho, em primeiro plano, somente ele. Porque Calvino, Armínio, Wesley, Lutero e todos esses homens andaram em redor da cruz de Cristo. Cuidado para você não estar andando em redor de Armínio e de Calvino e esquecendo-se que esses homens andaram em redor da cruz de Jesus Cristo. Muito cuidado com isso. A partir de um irmão eu conheci muitos irmãos oriundos destes grupos. Irmãos queridos, irmãos. Irmãos sofridos que estão sofrendo. Conheci, a partir, eu não tenho autorização para dizer quem foi, porque não falei com ela antes, e mesmo se assim fosse, eu não gosto de falar nome de pessoas, mas uma irmã muito amada me conheceu, ela e o marido dela, dois jovens muito amáveis mesmo, me conheceram, conversaram comigo por vídeo e a gente teve uma ideia de começar a ensinar, de começar a falar da Bíblia toda semana, tal, e aí ela veio e falou, pastor, vamos montar um grupinho fechado aqui para a gente começar, tal, e esse grupinho foi, e aí o grupo hoje está bem grande, só de pessoas que vieram destes grupos, que nós falamos aqui agora há pouco. Cheios de dúvidas, principalmente sobre casamento, principalmente sobre vida cristã. De todos eles vieram pessoas desses grupos. Só que o nosso grupo, irmão, não é um grupo de debate, ele é um grupo fechado. Ninguém manda mensagem lá.
Nós fazemos um estudo no Google Meet e lá tem uma regra. Para você fazer parte desse grupo, você tem que estar congregando em uma igreja local. De preferência, agora eu vou por outra regra. O seu pastor tem que estar sabendo que você está aqui comigo estudando a Bíblia e o que eu estou lhe ensinando. Seu pastor deve saber um resumo da ópera do que eu estou lhe ensinando, sim. Eu não aceito, tá aí, ó, num grupo, qualquer pessoa pode vir aqui e dizer, eu não aceito ninguém pegar uma mensagem do pastor local dele e me trazer e dizer para mim, pastor, vê se essa mensagem do meu pastor está correta. Nunca eu vou julgar a mensagem de um pastor local, porque eu não sei o que está passando na congregação dele. Eu sou pastor aqui em Lafayette, eu sei o que eu estou dizendo. Para cima de mim não, meu irmão. Só que vieram muita gente desses grupos. Muitas estavam dispostas a separarem, destruírem, desfazerem suas famílias sobre a bandeira de um evangelho que eles não conheciam, gente. Sobre a bandeira de um evangelho que eles nem sabem o que é. Eu vou pedir a você, a partir de agora, mande, se você está em algum desses grupos, vou te desafiar. Mande isso aqui para o seu pastor da sua igreja. Fala, pastor, ouve o que esse pastor está dizendo, por favor, porque ele pediu para você ouvir. Que isso agora vai com os pastores locais da igreja local. O que está faltando nos pastores de igreja local é punho para trabalhar com esse pessoal. Veio, irmãos, de CCB, de qualquer outra seita, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essas pessoas da internet. Dizer, olha, você não vai abrir grupo, você não vai abrir grupo de zap de apoio, você não vai participar também desses tipos de grupelho, você não vai fazer live com ninguém, você vai ficar quieto aqui na sua, você não vai fazer parte de grupo mal assombrado nenhum mais, você vai sair disso tudo, você vai ficar no grupo da sua igreja, você vai ficar num grupo da sua família, você vai ficar num grupo aqui da nossa igreja, da igreja local, você vai aprender a ser um cristão a partir daqui. Se quiserem pedir para eles saírem do meu grupo, fiquem à vontade, eu vou superentender, façam isso. Irmãos, fale com eles, nós vamos ter que tratar da sua família aqui, você não vai expor igreja, você não vai expor ancião, você não vai expor ninguém, você não está pronto para isso, fica quietinho, aprende a Bíblia aqui, aprende quem é Jesus. Pastor, sua igreja é calvinista ou arminiana, meu irmão, nós vamos te ensinar primeiro Jesus, depois de uns 5, 6 anos, aí se tu quiser aprender sobre isso, tu volta aqui para a gente aprender, porque ninguém batiza outro, irmão, em nome de Calvino e Armínio, não, larga de ser tonto. Os danos para a igreja será irreversível se nós não tomarmos nenhuma decisão a partir de agora. Os danos para a igreja será irreversível. Marquem o que eu estou lhe dizendo. Vocês que são pastores, vocês não sabem o que vai vir. Vejam bem o que eu estou dizendo. Meninos na fé estão falando em nome de sistemas teológicos complexos como se eles entendessem do que estão falando. Sabe? Calvinismo, arminianismo, como se isso fosse o suprassumo da descoberta, descobrir a pólvora sem fazer barulho e aquele negócio todo. Aí você vai ver a idade das pessoas que estão falando isso. Idade que eu digo de convertido mesmo. 5 anos, 4 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses. Ora, onde foi que o carro capotou na curva? O que é que está acontecendo? Que história é essa? E um monte de gente atrás nessas lives, nesses grupos. Ah, porque eu sou calvinista moderado. Eu sou calvinista extremista. Eu sou isso e aquilo outro. E de Cristo ninguém é. De Cristo ninguém é. Porque você não lê sua Bíblia. Vá às Escrituras. Vá à fonte. Não é na Instituta de Armínio que você vai ter conforto. Não é na Instituta de Calvino que você vai ter conforto. Não é nas obras de Armínio que você vai encontrar conforto. Você vai encontrar conforto, descanso para a sua alma, é na palavra de Deus, é na Escritura. Vá a ela, vá à fonte, vá direto nela. Pare com esses grupos, saiam disso. Vão ler a Escritura, vão orar. Vão viver o cristianismo que vocês disseram que tem.
De cada 100 pessoas, irmãos, esse é um diagnóstico meu. Se vocês quiserem concordar, o problema não está comigo. Mas com toda a humildade do mundo eu falo. De cada 100 pessoas que estão saindo da CCB, é provável que 99 estão presas em uma seita dentro delas mesmas. De cada 100 pessoas que estão saindo da CCB, Satanás está pegando 99 na porta dela e está te entregando uma denominação ou um sistema de crença igualzinho da CCB, só que com outro nome. CCB 2.0. Igualzinho. Ah, na CCB eu não li a Bíblia e agora eu também não leio, mas eu critico eles porque não leio. Olha bem como é um CCB 2.0. Ah, na CCB era tudo por revelação e agora também é por revelação, porque eu não leio a Bíblia, mas eu defendo Arminio e Calvino, que eu também nunca li. Então quem te explicou? Quem te disse? Isso é por revelação também, deve de ser, né? Só pode ser. Ah, eu recebi, pastor, a graça de Deus. Por quê? Por revelação também? Ah, eu defendo Cristo, mas não gosto de ler a Bíblia. Então tu defende o quê de Cristo? Porque tu não conhece Ele. Errais não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Esse é só um deles. Leia o Salmo 1. Veja como é que o justo está. E tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro. Olha lá a sua Bíblia. Josué 1, a partir do 8. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas. Porém, Josué, não aparte da tua boca o livro dessa lei, e nela medita de dia e de noite, para que te vá bem. Você não vai achar descanso para a sua alma, irmão, nem obra de Arminio ou de Calvino. Larga de ser tonto. Quem está te falando é um calvinista sério. Nunca encontrei um conforto para minha alma em Calvino, nem em Arminio. Encontrei conforto para minha alma em Cristo, nas Escrituras. É lá que está o conforto da nossa alma. Então pare de defender sistema pelo qual você não conhece e nem sabe do que onde daqui está vindo esse negócio. Vocês estão presos dentro de uma seita que vocês mesmos criaram. Uma seita de defender o que não se conhece. Tipo Lula e Bolsonaro, lembra? Como é que era? Queria acabar com um grupo de família, só era botar lá. E esse Lula, hein? E esse Bolsonaro? Pronto, estava acabado o grupo da família. É mais ou menos hoje. E esse Arminio, hein? E esse Calvino, hein? Pronto, acabou o grupo. Nunca leram o que a Bíblia tem a dizer. Estão presos nisso tudo, de Arminio e Calvino, mas nunca leram o que a Bíblia tem a dizer sobre seus próprios pecados. Você já leu o que a Bíblia tem a dizer sobre seu pecado, sobre você? Isso ninguém quer ler. Impressionante isso. Vamos ver mais aqui para a gente acabar. E aqui, nessa altura, no final de tudo, eu vou fazer um pedido a você. Especialmente a você que está no nosso grupo. Especialmente aos irmãos do nosso grupo que está lá. Vocês que estão no nosso grupo devem ouvir isso aqui agora. Isso aqui tem um endereço e é com vocês, com todos vocês. A todos que estão em nosso grupo eu peço, e agora é de público, aqui eu estou pedindo. Todos que estão em nosso grupo e que vão continuar nestes grupos ou nestas lives de Evangelho de Alice no País das Maravilhas, eu rogo que deixem o nosso grupo. Podem deixar. Pois eu não tenho nada a dizer para vocês. Eu e minha família temos ficado quase todos os dias aconselhando pessoas que fazem parte desses grupos. E a palavra é sempre a mesma que a gente ouve. Ninguém está fazendo o trabalho que o Senhor e sua família está fazendo. Mas as pessoas que falam isso estão envolvidas nesses grupos do lado de lá. Agora pode me chamar de separatista, porque nesse aqui eu vou ser. Nesse aqui eu vou ser extremista ao máximo agora. O grupo é meu. Fico das 8 até as 22 horas da noite. Das 8 da manhã até as 22 horas da noite. Toda segunda e sexta-feira atendendo pessoas desesperadas por chamadas de vídeo. Eu atendo aqui, irmãos, pessoas desesperadíssimas. Das 8 da manhã eu começo meu expediente até as 22 horas. Toda segunda e sexta-feira, sem cobrar R$1 dessas pessoas, graças ao bom Deus.
Não cobro R$1 delas. Atendo pessoas aqui, no mínimo 1h30 cada uma. No máximo até 2h30 cada pessoa fica comigo. Entre 1h30 a 2h30. Nunca é 1 hora. Porém, este trabalho eu irei continuar. Vou continuar fazendo este trabalho. Mas para aqueles que estão dispostos a entender quem é Cristo. Se você vai ficar nesses grupos de calvinistas ou arminianos do Fantástico Mundo de Bob, faça um favor. Eu gostaria de ver assim, fulano saiu do grupo, fulano saiu do grupo. Pode começar a sair. Porque eu não irei mais atender ninguém que esteja envolvido com isso. Essa é a minha palavra. E eu vou cumpri-la. Pode ter certeza disso. Porque para mim não faz um pingo de sentido. Eu estou dizendo a vocês, todos os grupos, sem exceções. Tá? Também temos um estudo expositivo nesses grupos. Estamos expondo o Sermão da Montanha, nesse grupo nosso. Das 16 horas até as 5, que aí agora já passou 16 às 18. E das 20 às 22 horas quase. Toda terça-feira pelo Google Meet. Toda terça-feira eu tenho um compromisso com o nosso grupo. Eu coloco o link do Google Meet. Eles vão lá, entra com a gente no Google Meet e a gente faz uma aula maravilhosa, um estudo maravilhoso, ao vivo lá com todo mundo, pergunta tudo, tal, a gente tira as dúvidas dos irmãos, mas com uma proposta, você tem que estar afiliado a uma igreja local. E agora a proposta é, você tem que falar com o seu pastor do que você está fazendo no meu grupo e qual é a estrutura do grupo, o porquê do grupo. Se preciso for, passe meu telefone para ele entrar em contato comigo, para a gente poder conversar e eu dizer a ele o que é que eu estou buscando lá. Tudo direitinho. Mas nós não vamos mais, irmãos, compactuar com isso. Se você está no nosso grupo, e está em grupos de live, está em grupos disso, daquilo outro, eu vou pedir a você, continue lá. Porque o trabalho que eles estão fazendo deve de ter muita relevância para vocês. Mas, por favor, saiam do nosso. Porque eu não vou perder nenhum dia, nenhum meia hora com pessoas que estão ouvindo 5, 6 vozes, com pessoas que estão ouvindo meninos na fé, com pessoas que estão ouvindo neófitos, para aconselhá-los e depois eles virem consultar se esses conselhos estão ou não certos. Eu não vou ficar à mercê de pessoas que não pastoreiam nenhum dia, não sabem o que é o peso de ser um pastor que está aconselhando vidas por aí. E essas pessoas estão aconselhando outras pessoas e dizendo, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, sendo que não sabe o que é que essas pessoas vão passar depois dos conselhos que eles derem. Eu não vou ficar à mercê disso, de colocar todo o tempo, de perder o tempo com esse tipo de gente, quando na verdade eu poderia estar investindo esse tempo com pessoas que de fato vão mudar. Então, se você está em grupos que você julga ser bom, mas que são não pessoas tão maduras na fé, mas têm bons conselhos, parabéns, fica lá. Porque eu não vou mais aconselhar, nem ensinar pessoas para munir para esse tipo de acontecido aqui. E você lá no grupo pode vir num privado e perguntar, pastor, e o grupo do fulano, o grupo do cicrano, esse daqui eu posso ficar? Não, irmão, é qualquer grupo. Você não é obrigado a sair deles. Mas você é obrigado a sair do nosso. Porque se eu souber que você está em 2, eu mesmo vou te tirar do nosso. Fica dado esse recado aqui para você. Querem continuar com essa coisa que está aí? Pessoas deixando famílias por coisas que eles nem sabem. Pessoas deixando casamento, destruição de família do jeito que está. Irmãos de CCB com a mão na cabeça, sem saber o que é que vão fazer. Famílias que ontem eram unidas, hoje estão se desunindo. Mas não é em nome de evangelho, é em nome de loucura pelas que as pessoas nem conhecem. Que coisa é essa, gente? Então me entenda, eu não estou aqui mandando recados indiretas, até porque eu não falo nada pessoal com ninguém. Isso aqui vai a todos, vai, porque é uma questão de ideia. Isso aqui eu estou falando direcionado aos meus irmãos que estão saindo da CCB. Sim, se vocês forem abraçar sistema,
sem antes conhecer as Escrituras. Vou abraçar o sistema calvinista, vou abraçar o sistema arminiano. Tem razão, vocês estão numa seita. Vocês saíram de uma seita e estão entrando em outra. Porque o pressuposto de uma seita é que você vai defender aquilo que você não conhece. Essa é a ideia. O pressuposto da idolatria é defender aquilo que não se conhece. Vocês estão defendendo Arminio e Calvino sem nem conhecer eles, sem nem saber o sistema do que é. Estão citando na internet frases de Arminio e de Calvino à torta e à direita, nunca leram nada sobre isso. Então que Deus tenha misericórdia de vocês, irmãos. Faço esse vídeo com o coração pesado. Sou um homem, posso estar errado. Mas os frutos que eu estou vendo desse tipo de trabalho que está vindo até a mim, ele não é um trabalho bom. E aconselho os pastores de igreja locais a começarem a ver isso com muito carinho. Porque esse negócio não está dando tão certo assim. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, irmão.